Olá, eu sou Daniel Manzi, coordenador de regulação da Agência Reguladora Ares PCJ, e dentro do nosso módulo 7 do curso 4, Princípios de Regulação Técnica, trago aqui alguns aspectos sobre a emissão de relatório de fiscalização indireta na Ares PCJ. Recuperando rapidamente, a fiscalização técnica se divide numa parcela direta, em que há inspeção em campo, e uma parcela indireta, que é realizada através de informações do próprio regulado, ou informações coletadas por terceiros, quer sejam laboratórios ou prestadores de serviço, a serviço do regulador dentro do ambiente do regulado. Todos esses processos dentro dos reguladores merecem ser realizados dentro de ritos muito bem estabelecidos, como o que a Ares pôde adotar a partir de 2019, através de procedimentos operacionais padrão, ou os POPs, que envolvem desde o agendamento de cada fiscalização, sua execução, inspeção em campo e a emissão tanto do relatório como das notificações e sanções, caso aplicáveis. Isso é realizado observando a um banco de modelos, modelos de ofícios, modelos de e-mail, modelos de autos de notificação, autos de advertência e multas, para que isso aconteça dentro de um processo muito bem definido, mas também dentro de documentos padrão. Com relação à fiscalização indireta, a Ares PCJ possui alguns programas, do qual quero destacar aqui dois principais, quer sejam o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Tratada, que recebe fiscalizações em campo através de um laboratório contratado todos os meses, em todos os regulados, e que eu trago aqui um pouco do processo de geração desses relatórios, onde existe sempre um analista técnico responsável pelo contrato dentro da agência, que recebe as análises e confere isso quantitativamente e qualitativamente, enquanto gestão do próprio contrato também. Alimenta uma planilha que é comum a todos os técnicos dentro do nosso sistema de informações. E envia um e-mail aos analistas responsáveis, aos técnicos responsáveis por cada município associado, com os resultados dessas coletas, que muitas delas contêm providências que são, inclusive, de caráter imediato, para que o técnico já possa saber, inclusive entrar em contato direto com o prestador. Esse conteúdo é entregue para o assistente administrativo, que faz todo o procedimento administrativo interno da administração do contrato, autorizando o pagamento ou não autorizando o pagamento, se for o caso. O analista técnico responsável pelo município faz a notificação do município que eventualmente teve alguma não conformidade em qualidade da água e faz essa emissão para o assistente administrativo, que remete, recolhe a assinatura do diretor técnico e remete ao município em duas situações. Se existiram análises não conformes em termos de qualidade da água e que recebem uma não conformidade, ou seja, devem ser notificados, esse envio deve ser realizado com aviso de recebimento por correio, ou sem AR, se não existe nenhuma não conformidade, ou se essa não conformidade não foi confirmada através de uma recoleta, né, de uma nova coleta em campo. Em termos de números, né, só para apresentar aqui alguns resultados, até o final de 2019, a gente tem aí perto de 50 mil parâmetros analisados em todos os municípios, né? Onde a gente tem aqui plotados em vermelho os parâmetros analisados, o número de amostras, né, de coletas em campo e a proporção dos parâmetros em desconformidade. A gente calcula um indicador chamado de índice de conformidade da qualidade da água, muito similar ao indicador água segura que a ERSAR pratica lá em Portugal,
relacionando o número de análises conformes com o número de análises totais realizadas. De forma que, quanto mais conforme, mais perto de 1 ou 100% esse número é. Então, esse indicador dá uma ordem de grandeza do atendimento ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde que os prestadores têm observado. A gente tem esse número evoluindo aqui desde 99% em 2013, com uma queda nos anos de 2014 e 2015, muito em função também da crise hídrica que assolou ou ainda assola o interior do estado de São Paulo e boa parte do Brasil atualmente, com o incremento aqui até o ano de 2018, 2019, retornando aos índices originais de perto de 99% de índice de conformidade da qualidade da água. Em termos de apontamentos, né, 3/4 dos problemas são referentes a flúor, que tem um padrão bastante estrito aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem alguns indicadores também, como a ausência de cloro residual livre, alumínio, turbidez, manganês, ferro, ou seja, são processos são parâmetros de qualidade da água que se referem um pouco à qualidade da água bruta, mas que se referem muito ao processo. Ou seja, a ETA realmente conseguindo produzir os processos para que a qualidade da água lá na ponta seja entregue ao usuário dentro do que se espera. Aqui também um pouco da evolução desses parâmetros, mas sempre destacando a grande participação do flúor aqui no estado de São Paulo, pela particularidade de ser uma faixa muito estrita. Acompanhando os dois principais parâmetros, que são cloro e flúor, a gente teve aqui um aumento da concentração de flúor dentro da faixa entre 0,6 e 0,8 miligramas por litro, que é bom, ou seja, mostrando o resultado desse trabalho no aumento da proporção de municípios que atendem esse parâmetro, mas a gente tem observado também um aumento aqui dos casos de cloro abaixo do padrão de potabilidade, que acendem um sinal de alerta para as nossas ações. O outro dos programas é o monitoramento de pressão da água nos consumidores, nos cavaletes, nos pontos de entrega, que se refere a uma série de aspectos operacionais. O primeiro é com relação às perdas, quando eu tenho pressões muito altas. O segundo é com relação ao atendimento efetivamente do usuário, quando eu tenho intermitência ou pressões abaixo de limite mínimo com que o usuário não consiga usar essa água. Então, é um parâmetro, assim como a qualidade da água, muito representativo da qualidade da prestação do serviço de saneamento como um todo. E esse monitoramento é feito também pela Ares PCJ com um contrato de terceiros que é administrado em 3 grandes fases, né? A primeira delas é planejamento, onde há a definição, a validação e o detalhamento do escopo, ou seja, quais municípios vão receber as inspeções de pressão em que meses e quantos pontos vão ser monitorados por cada município. Normalmente se adota uma proporção do número de pontos com a extensão total de redes de água do município, mas sempre mantendo um número mínimo de 2 pontos por município, justamente para que se possa avaliar situações de pressão alta e de pressão baixa. Normalmente esses pontos são mapeados espacialmente pelo Google Earth e também recebem muitas demandas úteis da ouvidoria, onde os casos de reclamação de pressão alta, de intermitência ou de falta d'água podem ser eleitos a serem pesquisados no próximo ciclo de monitoramento de pressão. Esse cronograma, então, depois de validado, ele passa por um processo de logística, tentando aproveitar ou maximizar as rotas terrestres, realmente, para levar esses equipamentos em campo. Depois, o fiscal do contrato, ou responsável pelo acompanhamento do contrato, verifica sempre demandas emergenciais com a ouvidoria ou com os analistas técnicos,
consolida um programa e divulga essa programação à empresa contratada para que elas possam se programar. Definido internamente junto do contratado, é a vez de disponibilizar isso aos analistas técnicos, ou seja, internalizar esse conhecimento dentro da agência e também dar publicidade aos prestadores, para que eles tenham ciência das datas em que isso vai acontecer. O planejamento também da qualidade dos produtos visa definir e acompanhar os requisitos de qualidade das entregas desses monitoramentos realizados por terceiros para a agência reguladora, dentro das especificações técnicas que o regulador previu, e carregar os resultados dessas avaliações em campo dentro do sistema da agência. O segundo dos processos, depois do planejamento, é a execução do controle, ou seja, mensalmente, frequentemente, informar os prestadores que aquele município vai ser monitorado naquele mês, em quais pontos, fazendo isso por e-mail ou por telefone quando for necessário, recebendo os relatórios da empresa terceirizada, conferindo os quesitos de qualidade e as entregas mínimas, verificando isso do ponto de vista de adequação ao contrato administrativo e com relação ao desempenho do prestador em termos de pressão, se pressão alta, se pressão baixa, e com quanto tempo essa pressão ficou em cada faixa de pressão dentro do monitoramento que se realiza durante um mês. Esses relatórios são analisados pelos responsáveis técnicos por cada município e o assistente administrativo providencia o envio de notificações, caso essas pressões estejam irregulares, ao prestador de serviços, sempre depois de uma ciência do diretor de departamento. Ainda dentro do processo de execução de controle, o fiscal de contrato faz a administração efetiva do contrato, validando e registrando os pontos monitorados e verificando quantitativos e valores unitários de acordo com a nota fiscal apresentada e autorizando o pagamento ao contratado. A terceira das fases desse monitoramento é o encerramento, efetivamente, do processo, onde, depois de enviado o relatório e, eventualmente, a notificação por não conformidade à empresa de saneamento, ao prestador de serviços, administrativamente abre-se um processo administrativo onde se colocam os agendamentos, o próprio relatório, a notificação e o aviso de recebimento dessa notificação, justamente para que os prazos possam ser contados. Além da administração do processo regulatório, do processo de fiscalização, existe também a administração do processo de licitação, onde toda essa informação de comprovação da execução dos serviços, nota fiscal e comprovante de pagamento também deve ser juntado ao próprio processo de licitação. Como resultados desse trabalho, trazendo aqui alguns números até o final de 2019, esse número já é maior hoje, 629 pontos monitorados em 52 municípios, com mais de 466 mil horas de monitoramento. Revelando aí cerca de 3/4 do tempo com pressões adequadas, entre 10 e 50 MCA. Mas problemas de pressão negativa em quase 1% dos pontos, que tem uma relação muito direta com a qualidade da água, problemas de desabastecimento com pressões baixas ou inferiores a 10 MCA em 7,8% dos casos, ou problemas de pressão alta acima de 50 MCA em 16,7% dos casos, onde essa pressão não se refere à falta d'água, mas sim ao excesso de pressão, que pode ser tanto desconfortável para o usuário como um incentivador de perdas e que reflete em outros tantos processos da prestação de serviço como um todo. Aqui um gráfico só para mostrar alguns pontos monitorados dentro dos limites de 10 e 50 MCA, mostrando que a gente tem locais com pressão média acima de 50 MCA em 17% dos locais
e picos de pressão de 130, 140 ou até 180 MCA em alguns locais, que são aí praticamente perto de 4 vezes o limite máximo que se espera por norma e normalmente pelas resoluções normativas. Essas não conformidades em pressão, então, na área PCJ, a gente tem alguma coisa aí perto de 1/3 das notificações por falta d'água, ou seja, pressão baixa, e 2/3 de notificações por pressão alta. A gente tem uma posição em torno de 75% a 78% dessa variação logo nos primeiros 10% do tempo, ou seja, é uma variação alta ou baixa, mas que toma entre 10% ou até 20% do tempo como um todo, mas que demandam ações da empresa de saneamento, do prestador de serviços. O índice de conformidade relaciona justamente o tempo em que essa pressão está adequada, ou seja, está dentro de um limite técnico de 10 e 50 MCA, com o tempo como um todo. A gente teve aqui uma evolução desde 2014, 2015, 2016, em valores aquém aqui de 75% ou até 70% em 2016, mas resultados melhores ou um pouco melhores a partir de 2017, onde no último ano de 2019, pouco mais de 76% do tempo monitorado estava adequado, estava dentro do limite de 10 e 50 MCA. Em termos de fiscalização indireta, particularmente no monitoramento da qualidade da água e no monitoramento de pressão e da regularidade do abastecimento de água, principais aspectos de fiscalização indireta, o que eu gostaria de trazer a isso. Muito obrigado, agradeço a todos.